Oi, 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 eu sou a Ponta e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha experiência, do meu despertar, de como eu me conectei com a espiritualidade, com o meu propósito de vida e o que eu venho fazendo, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final desse vídeo. Eu acredito que a história vai ficar um pouquinho longa, mas eu acho que muitas pessoas vão se conectar, porque toda vez que a gente vai despertar, né, toda vez que a vida nos chama para o nosso propósito de vida, normalmente, a gente está passando por momentos desafiadores. E comigo não foi diferente. Não que o sofrimento, não que o momento de escuridão ele seja enaltecido, mas muitas das vezes quando nós somos chamados para o nosso propósito, para a nossa missão de vida e a gente não segue aquele caminho, normalmente a gente passa por algumas atribulações, por alguns desafios para nos conectarmos para a nossa essência, para o nosso propósito, para a gente olhar a vida de uma outra forma. Então, para que vocês possam entender um pouco da minha experiência, da minha história, eu vou falar um pouquinho de como era a minha vida profissional, né, que foi aí, né, que tudo aconteceu. Eu era uma pessoa que eu sou ariana, eu sou super competitiva e no meu trabalho não era diferente, né? Eu sempre fui uma profissional que eu sempre me dediquei demais ao trabalho, às empresas no qual eu trabalhei. E só que eu sempre fui muito intensa, como uma boa ariana, né? Hoje eu até brinco, falo que eu sou uma ariana espiritualizada, mas eu já fui muito intensa e eu acredito hoje que tudo é o equilíbrio. Mas nessa época eu vivia muito intensamente o meu trabalho. Eu trabalhei por 11 anos numa multinacional, no qual eu ganhei inúmeras premiações, no qual eu tinha, né, como meta o crescimento dentro dessa empresa e foi exatamente o que aconteceu. Nesses 11 anos eu sempre fui crescendo e conquistando inúmeras premiações como destaque, como premiações, né, materiais, como prêmios mesmo, telefone, televisões, viagens internacionais. Eu respirava muito a empresa, né? E eu sempre fui uma pessoa que a minha vida é muito ligada no 220. Eu sempre falei que eu nunca meditaria, porque eu era muito ligada, tudo meu era, sabe, a minha mente não parava, eu trabalhava tanto. E nessa época que eu estava nessa empresa, eu tenho dois filhos, né? Hoje meu filho fez 17 anos, minha filha fez mês passado 12, mas neste período aí, durante esses 11 anos, né, quando eu entrei na companhia, meu filho tinha 3 e minha filha ainda não tinha nascido. Eles têm 5 anos de diferença. E só que para conquistar tudo que eu conquistei, por muitos momentos eu estive ausente, né? Eu me dedicava demais em prol de eu ter, né, condições financeiras para dar uma vida boa para os meus filhos e graças a Deus realmente o financeiro eu sempre me dediquei demais. Nessa época eu era casada e quem mais acompanhava meus filhos era o meu ex-marido, né, o pai deles. E com isso eu achava que eu tinha que trabalhar incansavelmente, né? A minha energia yang, né? Todos nós temos a energia yin, que é a energia da mulher, né? A energia feminina,
e o Yang, que é a energia masculina. Só que nesse período eu tinha uma energia masculina muito acentuada, então eu me dedicava demais ao trabalho. Meu ex-marido conversava muito, porque eu acabava não dando prioridade para as coisas, porque eu acho que tudo é o equilíbrio. É importante a gente trabalhar, mas a família é um ponto-chave na nossa vida, né? Principalmente os meus filhos, e por muito tempo, devido ao cargo que eu tinha, que era um cargo alto, um cargo de confiança, eu muitas das vezes não conseguia participar de reuniões da escola das crianças, de eventos como o Dia das Mães, Dia das Crianças. E só que naquele auge de você conquistar premiações, de você conquistar, consolidar sua carreira, né? Eu não consegui enxergar isso, né? Esse excesso de profissionalismo, de dedicação. Até que eu saí dessa empresa em 2019, quando foi no início de 2019, isso já não estava fazendo tanto sentido para mim. Eu já tinha me separado, né? Porque quando a gente se dedica demais a algo, a gente acaba colocando energia demais em uma área da nossa vida, e se não tem um equilíbrio, as outras não ficam saudáveis. E foi o que aconteceu comigo, né? A gente acabou que a gente tinha muitos desentendimentos por conta dessa minha dedicação. E na época eu achava que eu estava fazendo, né? Mas eu tô trabalhando, eu não tô na diversão, eu não tô, né, brincando, não tô me divertindo, muito pelo contrário, eu tô trabalhando, e essa era a minha visão naquela época. E aí eu já tinha, eu acho que 2019, já tinha uns 3 anos que eu já estava separada. Eu estava com os meus filhos ainda pequenos, e mesmo assim, naquela intensidade de trabalho, de ganhar premiação, de crescer na companhia, foi quando no início de 2019, aquela vida que eu estava vivendo, né? Aquelas premiações, toda vez que eu participava de algumas reuniões, né? Era crescimento de resultado da empresa, sempre superando o resultado, gestão de pessoas, gestão de equipe, aquilo era muito latente em mim, mas já não estava fazendo tanto sentido assim. Hoje era como se fosse o início de um chamado realmente de Deus para eu começar a olhar as coisas simples da vida. E aí foi quando, nas minhas férias de agosto, um pouco antes, uma colaboradora virou para mim e... Desculpa, a gente tá passando a moto aqui. E uma colaboradora virou para mim e falou assim: Vanessa, por que você não vai... Você já conheceu São Tomé das Letras? São Tomé das Letras, para quem não sabe, é uma cidade de Minas Gerais. É uma cidade super mística, no interior de Minas, onde tem cachoeira. É uma cidade encantadora, com uma energia fantástica. Lá dizem que já viram OVNIs, gnomos, tem muitas histórias. E assim, de fato, a energia da cidade assim é surreal. E eu nunca tinha ouvido falar naquela cidade, nunca. E aí foi muito engraçado, que quando ela falou isso, ela falou assim: você que gosta, você que é espiritualista, porque eu já era espiritualista, só que eu não me dedicava, né? Eu não tinha aquela coisa de me dedicar ao espiritual, porque eu achava que a minha vida profissional era em primeiro lugar. E depois, segundo meu trabalho, terceiro meu trabalho, e depois ia descendo, né? Então foram coisas que eu fui aprendendo, mas enfim. Deixa eu pausar aqui só um minutinho. Então, voltando.
É que a bateria do meu celular tava acabando, desculpe. E eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. E quando ela me falou, eu me deu um start assim de falar, aí que eu coloquei no Google e pesquisei São Tomé das Letras. E aí, conforme ia falando das cidades, das histórias, assim, quem não conhece, procura no Google, porque é uma cidade, assim, muito legal, muito mística, tem várias histórias de São Tomé das Letras, e eu achei, assim, uma cidade muito mágica, mas voltando. E aí, eu jogando, assim, no Google, falando da cidade, tinha lá, excursão para São Tomé das Letras, no período que eu ia tirar férias. Eu falei, opa, olhei lá, a excursão 3 dias, comprei a excursão e sozinha, né? Ia sozinha, resolvi sozinha, e enfim. E aí foi quando tudo começou. E foi daí que eu ouvi o chamado. E daí a minha vida transformou. Eu entrei de férias, fui conhecer São Tomé das Letras. E lá realmente, assim, tem uma energia fantástica. E foi quando eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva, né? Eu tenho uma mediunidade muito acentuada, eu acho que eu já falei isso em alguns vídeos aqui no canal. E quando eu participei dessa excursão, eu conheci várias pessoas que estavam no mesmo propósito de viajar sozinha, ter um momento ali com a natureza, se conectar, né, com essa energia de Deus, com a energia mística. E foi aí que tudo começou. E aí, quando eu retornei, né, voltando de férias, eu senti que eu voltaria e seria desligada. E aquilo estava tão latente no meu coração, tinha uma certeza tão grande. E no dia, inclusive, aí uma semana depois que eu retornei de férias, eu acordei de manhã para ir trabalhar e virei para minha filha e falei assim, filha, daqui a pouco a mamãe tá aí, porque a mamãe vai ser desligada. Aí minha filha não entendeu nada, né, porque ela é pequena, hoje ela tá com 12, mas ela deveria ter uns... Ela tá com 12, acho que ela tinha uns 4 anos, 4 aninhos. E aí até uma tia do meu ex-marido que me ajudava a olhá-la, quando ela chegou para olhar, né, para ficar com ela, eu falei, ó, daqui a pouco eu tô aí porque eu vou ser desligada. Ela, lógico que não, tu tá doida, não sei o quê. Enfim, cheguei no meu trabalho, organizei tudo, fiz uma reunião com a minha equipe, deixei eles cientes, eles, possível, Vanessa. Você sempre trabalhou, você sempre foi uma gestora de resultado, de virar resultado, sempre foi uma excelente profissional. Eu falei assim, eu sei, mas existem ciclos que se iniciam e ciclos que se finalizam, e o meu tá se finalizando aqui. Eu tinha 11 anos de empresa, desculpa, e enfim, e aí foi quando realmente, nesse dia, minha chefe chegou, ela falou que não tinha nem motivos para estar me desligando, e eu falei, enfim, essa não é questão no momento, fiz lá, assinei tudo, até falei para ela que eu já sentia não, tinha certeza, né? A minha intuição é muito difícil errar, e aí eu deixei muito claro, e enfim, eu senti que ali eu estava dando início a uma jornada de autoconhecimento e despertar muito grande, mas que eu ainda estava um pouco resistente a entender e compreender certas coisas que hoje para mim é muito natural, hoje para mim é muito básico, né? Que eu tenho hoje uma conexão com a espiritualidade, eu tenho uma disciplina, eu não consigo hoje não acordar, não olhar para o céu e agradecer ao presente que é a gente ter mais um dia. Eu antigamente, quando eu trabalhava, eu não olhava para o céu, eu não olhava para as belezas, né, para uma mata, para uma planta, para os pássaros, para a vida, né? E eu acho que quando a gente está desconectado desse propósito,
porque hoje eu consigo enxergar Deus em todas as coisas, né? Seja na minha casa, seja na natureza, seja um copo de água que eu beba, seja tudo que eu faça hoje, eu consigo sentir Deus, porque nesse processo de despertar, a gente passa por uma a noite escura da alma, que chamam, né? É um momento que a gente realmente se vê numa escuridão, a gente não quer enxergar os nossos defeitos, os nossos, na verdade não é nem os nossos defeitos, mas os nossos erros, aonde a gente precisa melhorar e onde a gente entra ali num conflito, né? Entre o propósito da alma e a minha mente querer algo diferente. E é aí que entra o conflito, e eu acho que é aí que a gente começa a despertar, porque a gente vem, quando a gente vai reencarnar, a gente tem lá um contrato, né? A gente desce com um propósito de vida que nós mesmos solicitamos. As pessoas que reencarnam com a gente, os nossos familiares, fomos nós que escolhemos. O que a gente vai seguir, em qual determinado momento da nossa vida que a gente vai seguir um outro caminho. Tudo isso tem uma programação, mais um livre-arbítrio que depende de você. Você segue ou você não segue, né? Por isso que tem muita gente que quando não encontra o seu propósito de vida, entra numa depressão, porque a alma, ela quer seguir o seu propósito e o corpo e a mente não. E aí entra o conflito de não entender o vazio, né? Que é justamente esse que eu tô falando, sobre não estar alinhado com o propósito, com a sua missão de vida. E enfim, e eu acho que esse despertar para mim me trouxe uma consciência muito grande. E durante esses 4 anos, para eu atingir hoje esse estágio que eu falei para vocês que eu estou, de hoje eu consigo enxergar Deus em todas as coisas. Hoje eu agradeço pela água que eu bebo, pelo ar que eu respiro, pela saúde dos meus filhos, pela minha casa, pela luz que eu tenho, pela comida que me alimenta, sabe? Pela cama que eu tenho, pela coberta, por tudo hoje, tudo, simplesmente tudo. Eu agradeço porque eu consigo enxergar Deus ali. Mas isso foi um processo de um trabalho espiritual que eu fiz, estudando muito, lendo muito, vendo muito vídeo no YouTube. Teve um período da minha vida que eu entrei na Umbanda, fiquei 2 anos na Umbanda, onde me trouxe uma conexão com os meus mentores espirituais, me trouxe uma clareza, apesar de eu já ter um conhecimento, porque desde nova eu estudava muitos livros kardecistas, então eu já vinha estudando, mas não com a intensidade que foi depois que eu saí dessa companhia. E durante esses 4 anos, né, de a gente não entender muita coisa, a gente sempre se colocar no papel de vítima, a gente não enxerga, a gente sempre quer buscar um culpado para as coisas, né? E quando a gente começa a olhar para dentro, a gente se autoconhecer, avaliar nossas atitudes, nossas ações, quando a gente começa a encontrar propósito em tudo que a gente faz, abençoando e agradecendo tudo que a gente faz, a gente começa a ter uma ressonância com as energias superiores, e aquilo vai se dissipando, e cada vez mais essa conexão ela vai se expandindo de uma tal forma que você começa a olhar a vida, olhar as pessoas, olhar os desafios, olhar as situações de uma outra forma. Não que isso me torne uma pessoa permissiva, né? Se algo não é saudável para mim, eu excluo da minha vida. Não de uma forma ruim, mas eu retiro da minha vida. Pessoas saíram da minha vida e tudo bem, porque eu acho que cada um está alinhado energeticamente, ou com pensamento, ou com ações que não condizem com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu faço, mas também eu não sou obrigada a mantê-las
perto de mim. Porque hoje eu tenho uma outra ideia, uma outra filosofia, um outro momento de vida. E isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas nós estamos vivendo propósitos e momentos diferentes. Então, quando a gente começa a entender que a gente não muda o outro, mas a mudança ocorre dentro da gente, a gente começa a ver a vida com outros olhos. Então, e esse meu despertar, eu precisei muito de uma conexão, né? Eu fiz por muitos anos o Ho'oponopono, ainda faço até hoje, não sendo afinco todos os dias, às vezes eu fazia 3 vezes ao dia, mas hoje eu ainda faço. Eu me auto-aplico reiki todos os dias, porque é uma comunicação que eu tenho com o divino, com o eu superior. E a meditação que me traz, né? Porque primeiro eu começo a meditação e depois eu me auto-aplico reiki. Então, isso me traz uma conexão com o meu propósito, com quem eu sou, com Deus. Hoje eu consigo, hoje é muito claro, né? Quando a gente ouve as pessoas falando assim, se conecta com Deus, se conecta com o seu eu superior. E quando acontece essa conexão, e a gente às vezes vai passar por algum momento que a gente não entende, ou a gente está na dúvida de algo, eles respondem. Às vezes assim, quando a gente está conectada, é muito engraçado. Às vezes acontece algo desafiador, alguém fala alguma coisa que você sente que você vai ficar chateada, vem aquela mensagem do seu eu superior na sua mente e diz, faz sentido para você? Você concorda com isso? Não concorda, ok. E tudo bem, e seguimos assim a vida e deixa para lá. Não é conectado com você, não faz parte de você, não faz parte da sua essência, então segue a vida, não leva aquilo pro coração, porque cada um tá no seu momento de despertar. E é muito engraçado que isso assim acontece constantemente, e isso acaba fazendo com que eu consiga dominar meus pensamentos nesse sentido, né? Vem um pensamento de julgamento ou de algo para alguém, e aí automaticamente eu mesma, isso tem sentido para você? Se a pessoa é assim porque ela quer e tudo bem, e vida que segue, cancela esse pensamento porque esse pensamento não pertence a mim, e vida que segue eu começo a pensar em algo que seja, que me traga alegria, que me traga felicidade, que me traga conexão, e eu mudo, esbarrei aqui, e eu mudo o meu pensamento, eu mudo a minha energia, e tudo bem, e sabe? E eu acho que o nosso processo evolutivo é exatamente esse. Não é que a gente não vai passar por momentos desafiadores, nós vamos passar, mas o importante é a gente entender o momento de se desconectar de uma energia que não é sua, de você ir num ambiente que não tá legal e você saber se retirar, você ter pessoas ao seu lado que não estão no mesmo propósito e você não se deixar contaminar com aquela energia, com aquele pensamento, e seguir a vida, não julgando o outro, mas priorizando a sua conexão, priorizando a sua essência, priorizando os seus pensamentos, né? Então, o que eu acho que foi muito importante para mim hoje, Vanessa falando, né? Foi exatamente isso. Essa virada de chave, mas isso foi fácil? Não foi fácil. Como eu falei para vocês no início do vídeo, foram 4 anos de um processo de limpeza, né, de fazendo Ho'oponopono para limpar resquícios meus, resquícios dos meus antepassados, energias que não eram minhas, e fazendo rituais, conexões, o fogo com a terra, com a água e com o ar, né? Eu gosto muito de fazer rituais com os 4 elementos, meditando, me conectando, orando,
Porque se Jesus, que é Jesus, né, que era um ser de extrema luz, um mestre maravilhoso que a gente teve, um ser de extrema evolução, se quando ele veio à Terra, ele orar e vigiar, né? Se ele pedia pra gente, se ele ia ao monte orar, rezar ao Pai, imagina nós, meros mortais, que a todo tempo somos atacados espiritualmente, falando por energias que não são nossas, e por nós mesmos, porque nossa mente, ela nos auto-sabota a todo tempo. A todo tempo a gente tem pensamentos sabotadores, a todo tempo a gente tem pensamentos que não querem que a gente saia da nossa zona de conforto. E isso é um trabalho constante, diário, é todo dia. Então, quando eu digo que o despertar para mim foi importantíssimo, se eu tivesse ainda nessa empresa, eu tenho certeza absoluta que eu não teria evoluído, e não estou, assim, eu digo evoluída porque eu era, né? Porque eu digo que eu sou uma Vanessa diferente todos os dias, eu não sou a mesma de ontem. Porque hoje, quando eu acordei, eu meditei, me auto-apliquei reiki, é... foi uma conexão diferente com os meus mentores, com o meu eu superior, com Deus. Então, assim, tudo é diferente todos os dias. A evolução é constante, o despertar é constante, o nosso trabalho diário é constante. Então, assim, uma vez eu escutei de uma pessoa que ela falou assim: ai, você é super positiva sempre. Você fala de uma forma como se fosse muito fácil ser positiva. Gente, não é fácil. É um trabalho diário, é uma constância que a gente tem que fazer. É igual exercício, é igual emagrecer. Emagrecer, a gente vai na academia uma vez só e tá magro? Não. A gente faz dieta um dia só e depois a gente pode comer à vontade que só em um dia a gente emagrece? Não. É uma constância. A gente aprender, a gente estudar. A gente não estudou lá aquele período todo e a gente não vive estudando para aprender. Por quê? O aprendizado é constante. Então não tem jeito. A gente tem que estar conectada todos os dias, a todo momento, vigiando, orar e vigiar os seus pensamentos, não é o dos outros. É os seus pensamentos, são suas atitudes, porque Deus quer que o coletivo desperte, mas cada um tem seu momento. Eu não posso jogar meu coleguinha do lado que não está no mesmo momento que eu, porque cada um tem seu tempo. O meu tempo, e hoje eu brinco, né? Eu falo assim, ai, Vanessa, se eu tivesse aprendido isso há tantos anos atrás, tanta coisa seria diferente, mas eu não teria a bagagem que eu tenho hoje, eu não teria a experiência que eu tenho hoje. Então, eu acho que tudo acontece no tempo certo, na hora certa, no momento que você se coloca aberto, que você se coloca apto a receber o conhecimento. E cada vez mais que eu estudo, cada vez mais que eu aprendo, cada vez mais que eu medito, que eu me dedico a mim, ao meu autoconhecimento, a Vanessa, mais eu me sinto conectada com Deus, mais eu me vejo seguindo o propósito que eu vim aqui, né, reencarnar justamente com esse propósito. E o intuito do canal, né, mesmo estando muito no início, é exatamente esse: é levar um pouco da minha experiência para vocês, dizer que não é julgamento, não permita que as pessoas julguem, que as pessoas digam, ditem as suas regras, né? Porque muitas pessoas querem falar muitas coisas para você, querem. Não é que não falar, mas assim, querem determinar, né, as coisas para você, o que é certo, o que é errado. Ai, porque você tá assim, vai na igreja, ou vai no centro, ou vai não sei aonde, ou isso é por conta disso, ou é porque, gente, o melhor dos mundos é você fechar os seus olhos e escutar seu coração conversando com Deus. Deus, ele responde às nossas respostas. Eu não estou falando que você não tem que ir a templos.
Eu não tô falando que você, se você se sente bem em uma religião, você não tem que deixar de ir. Se você tem que ir se você se sente confortável ali. É diferente. Não porque a sua família te impõe, não porque os seus amigos frequentam, não porque o seu marido te obriga, a sua esposa te obriga. Eu acho que tudo é conexão. Você tem que seguir o seu propósito. Cada um tem um propósito. E eu acredito de verdade que Deus une propósitos e não pessoas. Então, quando ele une duas pessoas por um matrimônio, ele está unindo ali propósitos. Hoje eu consigo enxergar isso até na minha relação com meu ex-marido, né? A gente ali teve um propósito. Hoje a gente tem 2 filhos juntos, então a gente tem uma comunicação saudável. Inclusive tem um vídeo no canal onde eu falo, né, da nossa convivência saudável e quão é importante para a educação dos nossos filhos. Mas nem sempre foi assim. Porque... Ih, minha porta vai bater. Aqui é tudo ao vivo, eu nem vou cortar isso, vou deixar do jeito que tá, porque aqui é vida de gente, gente como a gente. E tem um vídeo no canal que eu falo sobre isso, né? Sobre a importância dessa conexão, mas essa sua conexão nossa só se deu favorável porque foram feitas muitas limpezas, muitas mágoas, muitas coisas foram... O ego foi retirado, né? Porque quando a gente tá com o ego muito inflamado, a gente sempre acha que o outro é errado e a gente nunca erra. A gente nunca tá errado, né? E quando a gente começa a ver que a gente erra muito, a gente precisa abaixar a nossa guarda e realmente compreender. E quando a gente começa a emanar luz para aquelas situações, eu acho que as coisas começam a fluir melhores, de forma mais favorável. Então, gente, nesses 4 anos aí, tiveram, assim, muitas coisas que eu fiz. Tem um livro maravilhoso que eu li 2 vezes no ano passado. Eu ganhei no Dia das Mães do ano passado e eu super indico aqui para vocês. Inclusive, eu acho que vai ser tema de um vídeo aqui no canal, que é o Livro de Ouro de Saint-Germain. Esse livro, ele é fantástico para quem está despertando, para quem gosta de se conectar com Deus. Esse livro, ele fala muito da nossa conexão com a presença Eu Sou, que é onde ele diz que Deus não está fora, Deus está dentro. E quando eu comecei a enxergar exatamente isso, que Deus está dentro de nós, Deus está em tudo, Deus é o todo, né? Não existe... Deus é onipotente, é onipresente, Deus está em tudo. Sabe o que é em tudo? Quando eu digo em tudo, é em tudo, em todas as situações, nos animais, em tudo. No ar que a gente respira, porque Ele é o todo. Ele criou tudo isso. Então, Ele está em tudo. Então, quando eu comecei a entender que Deus está dentro de mim, então eu não tenho como não me amar, porque se Deus está dentro de mim e eu amo a Deus, como é que eu não me amo? Como é que eu não vou gostar do meu cabelo? Como é que eu não vou gostar do meu corpo, já que eu tenho dois braços, 2 pernas? Eu ouço, eu enxergo, eu tenho nariz, eu tenho dedos, eu sou uma pessoa saudável. Então, quando você começa a compreender que Deus é tudo, Deus é você, que Deus está dentro de você, e esse livro, ele é fabuloso, eu quero muito fazer um vídeo falando sobre ele, é sobre isso. É sobre você entender que Deus está dentro de você, que Deus transforma, que Deus consegue curar feridas, que Deus consegue limpar, que a gente consegue muita coisa quando a gente compreende que Deus não está em nenhum lugar, Deus está dentro da gente. E aí a mágica acontece, muita coisa se transforma, muitas limpezas ocorrem. Lógico que, como Deus está em tudo, eu acredito muito também na força de tudo, né? Deus está no conhecimento, que são os livros. Deus está na água,
né? Eu adoro tomar banho e sentir que aquela água tá me limpando. E ela realmente me limpa energeticamente, não só o físico, mas energeticamente, mentalmente. O fogo, eu gosto da energia de acender uma vela, me conectar com a chama da vela, né? Me conectando porque Deus está ali. A energia do fogo, ele transmuta, ele me ajuda, ele me dá forças, né? O vento, adoro sentir o vento, acender o incenso, passar pela minha casa. Adoro a energia da terra, das plantas, dos cristais. Já que Deus está em tudo, ele também está, né, em todas as coisas, né? Eu vejo muitas pessoas, principalmente os religiosos, falando assim: ah, mas eu não. Porque Deus não tá nos cristais. Tá? Gente, Deus, se Deus é onipresente, se Deus é onipotente, ele está em tudo. E ele te dá ferramentas para você se conectar com ele. Não só falando, não só através de você, porque você pode, ó. Segurou em você e chamou Deus, chamou a presença eu sou, se conectou com ele, ele tá ali agindo. Da mesma forma que se você pegar, e já foi comprovado isso cientificamente, se você pegar um copo com água e abençoar aquela água, falando Deus, né? Aquela água ela vai te purificar, vai tratar, vai energizar, vai trazer para você benefícios. Então, da mesma forma que os cristais, as plantas, as ervas, por que as ervas são medicinais? Elas curam, porque tem Deus ali, a essência de Deus está ali. Ele dá ferramentas pra gente. Agora, o que eu não posso é ficar falando, Deus, tô aqui, hein, e não fazer nada, sabe? Não agir, ele te dá ferramentas importantes para que a sua transformação aconteça, que o seu despertar, que a sua comunicação com ele seja mais e mais intensificada. Agora você precisa se abrir, você precisa buscar. E essa minha experiência, eu acho ela assim muito grandiosa, porque quando eu não estava conectada, nem assim, eu sempre falava que eu não ia ter bicho, animais, eu nunca fiz mal, jamais, mas eu nunca tive essa coisa assim, ai, vou ter um animal de estimação, né? Hoje eu tenho 3 gatas que eu amo e elas me ensinaram muita coisa, inclusive a amar. Porque minhas gatas, cada uma tem um jeito, uma personalidade diferente. Assim como os meus filhos me ensinam a todo momento, porque cada um dos dois tem uma personalidade diferente. Então você vê que o amor, a gente aprende a amar cada um da sua forma, né? Se a gente jogar muita água numa planta, a gente pode matar a planta, da mesma forma que se a gente deixar ela muito exposta ao sol, ela pode morrer também. Tudo em excesso é ruim, mas quando o amor, quando a gente deixa, a gente aprende a amar e a dosar o amor, né? Dar o amor e receber amor nas dosagens certas, as coisas acontecem, né? A gente passa a entender que a gente não tem que exigir do outro aquilo que nem a gente tem pela gente. Se eu não me autocuido, como é que alguém vai cuidar? Como é que alguém vai querer estar comigo? Se eu não me amo, se eu não amo o meu corpo, se eu não amo a minha casa, como é que uma pessoa vai querer estar comigo dentro da minha casa? Sabe? Chega a ser incoerente. Então a gente tem que ser aquilo que a gente tem que ser aquilo que a gente quer receber. Se eu quero receber amor, eu tenho que ser amor, não tem outro caminho. A gente recebe aquilo que a gente emana. Se você é uma pessoa que só reclama, é uma pessoa que só coloca a culpa nos outros, que todo mundo é errado, você vai receber mais e mais daquilo para a vida te ensinar que não é desse jeito. A gente começa, e quando a gente começa a se conectar com a energia de Deus, com a energia do amor, com a energia da gratidão, a gente começa a ver cada dia mais coisas pra gente agradecer, agradecer, agradecer. Você vê que as coisas começam a fluir na sua vida, você começa a receber mais amor, né? E é muito lindo isso, é muito transformador. E enfim, essa é um pouco da minha história. Lógico que eu super resumi aqui. Esses 4 anos tem muita história para contar para vocês, muitas experiências. Mas eu quero saber, você se identificou com a minha história? Você já passou por esse processo? Ou você está vivendo esse processo de só viver para o trabalho, só viver para casa?
não se amar, não se conectar com Deus, está perdido, está naquele momento da escuridão e não sabe o que fazer, conta aqui pra mim. Mas uma dica eu te dou do fundo do meu coração. Cara, começa a cuidar de você. Começa a cuidar da sua essência. Começa, sabe, a estudar. Começa a agradecer. Começa a ver as coisas boas da vida, que a vida vai te retribuir da mesma forma. E é isso, pessoal. Aproveito para pedir para vocês se inscreverem no canal. O canal tá no início. Espero que tenham gostado. E se gostou, curta, compartilhe com aquela pessoa que você acha que vai ser importante, que vai ajudar também. Você acha que vai se conectar com essa história, com essa experiência. Eu vejo Deus em você e você. Beijo. Namastê.